Olá pessoal, vocês já sabem que se eu apareci é porque nós temos mais um encontro com poemas. Esse poema de cura de hoje é sobre negligência emocional, que é um tópico que nós estamos abordando lá no nosso clube de crescimento espiritual e de cura, que está no primeiro link da descrição, quem quiser participar. Está aí aberto, a gente tem várias informações gratuitas para você ver como funciona e também, obviamente, ele é dedicado aos membros. Então, para você se tornar membro, caso você queira, é só pagar uma taxa de R$ 20, que é um valor muito baixo por tudo aquilo que ele oferece. E você participa e ajuda o nosso projeto, além de curar um monte de coisa, né? De equilibrar um monte de situações aí na sua vida. Certo, gente? Mais informações é o primeiro link da descrição, tá tudo lá escrito e explicado para vocês. Então, no poema de hoje, a gente vai falar sobre algo que a gente já está trabalhando lá no Clubinho de Cura. A gente fala sobre uma ativação da negligência emocional no período da infância, em lares onde a criança ela não foi acolhida emocionalmente. São aqueles famosos lares frios, que existem cuidadores, que existem pai e mãe, mas não existe acolhimento emocional. Inclusive, isso pode ter acontecido na sua vida e isso está reverberando na sua vida romântica e em várias áreas da sua vida por conta desse trauma que foi criado. E também podemos estar falando da sua pessoa amada aqui, caso você tenha alguém. E isso vai ajudar você a entender os movimentos que essa pessoa faz em relação a você. Então, de qualquer forma, vai ser muito interessante esse encontro, como todos os outros. Vamos para o poema? O nome do poema de hoje é Ausência de Quem Fica. Você não foi embora, mas também nunca chegou. Fica ao meu lado, mas nunca me tocou. Fala comigo, mas não me escuta. Me olha, mas minha alma não enxuta. Dói mais essa presença vazia do que a solidão. É ausência com corpo, silêncio com mão. Te espero em cada gesto, em cada olhar. Mas você me atravessa sem me notar. Não quero metade, nem migalhas de afeto. Quero um amor inteiro, simples e direto. Mas você só me dá o que sobra do dia. E chama isso de amor, eu chamo de agonia. Eita, gente. Aí todo mundo se identificando, né? Aqui nós temos um caso, obviamente, de romance, mas como eu disse, a negligência emocional ela acaba afetando várias áreas da nossa vida. E quando a gente tem um trauma em relação a isso, a gente acaba atraindo situações que vêm ativar o nosso trauma em relação à negligência emocional. Então, se você tem uma coisa que você fala que acho que na minha infância foi exatamente isso, você pode estar repetindo ciclos kármicos, porque você precisa aprender a curar o seu trauma da criança interior relacionado à negligência emocional e talvez a mais coisas. Né? Então, às vezes, você acaba atraindo muitos parceiros, muitas parceiras que agem assim com você, ou empregos e relacionamentos de amizade que agem dessa maneira com você. Podemos estar falando da sua pessoa que passou já muitas vezes por isso e ela acaba se comportando dessa maneira. A reflexão aqui que a gente vai trazer... Gente, a gente vai trazer muita coisa, tá? A gente vai falar sobre a negligência emocional, o quanto... Os sinais aí de que mais provam que você está vivendo algo assim ou que você acaba se comportando dessa maneira por conta da negligência emocional. E a gente, ainda nesse vídeo, tá? E a gente também vai falar sobre a questão energética em relação a quem sofre a negligência emocional. Então, o quão afetado você fica por conta da negligência emocional. Então, não é qualquer coisa assim, o outro me machucou e tá tudo bem, mas assim, seguir em frente. Você fica muito afetado por conta da negligência emocional, espiritualmente falando. E a gente vai falar ainda nesse vídeo, calma. A reflexão que eu vou ler aqui pra vocês é sobre a dor da negligência emocional.
Às vezes, o que mais machuca é conviver com alguém que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. A negligência emocional é traiçoeira. Ela nos faz duvidar do nosso valor. Nos faz implorar por migalhas como se fossem banquetes. O amor verdadeiro exige presença, escuta e troca. Quando só um se doa, o vínculo vira sacrifício. E amar não deveria doer assim. O processo de cura começa ao entender que merecemos reciprocidade. Não como um prêmio, mas como um direito. E isso, gente, é muito interessante, porque a gente vive numa sociedade, vamos lá, a gente vive numa sociedade tão egoísta, né, onde todo mundo está sendo incentivado a ser cada dia mais egoísta, que parece que quando alguém te trata bem, você deveria agradecer, né? Você deveria, não que não deveria agradecer, mas assim, você deveria se sentir honrado porque alguém está te tratando minimamente com dignidade. Sendo que isso é um mínimo, né? Alguém ter educação, alguém não te deixar no vácuo, alguém não te tratar como se você não fosse nada. Mas às vezes a gente acaba entrando, né, em ciclos tão tóxicos que a gente até começa a rejeitar quando alguém trata a gente bem, porque a gente fala, não, isso tem coisa errada nisso aí, né, tá meio estranho. Vamos entender os principais sinais da negligência emocional na sua vida, principalmente na vida romântica, mas como eu disse, ela afeta várias áreas da vida. A pessoa está ali, ela convive, ela dorme junto, ela responde mensagens, mas não compartilha mais afeto real. Escuta ativa e interesse emocional. Então, é aquela pessoa que ela existe. Ela existe. Ela existe, mas ela não se interessa realmente por você. Ela não tá ali pela relação, ela não tá fazendo planos concretos. Ela só existe. Eu estou existindo. É como viver ao lado de um fantasma. Inclusive, gente, tem muitos debates que não somente os homens fazem isso, e somente os homens héteros, por exemplo, mas é muito comum, né? Tem mulheres que fazem isso, tem homens homoafetivos que fazem isso, então, todo mundo, né? Depende aí do quanto a pessoa ela lida com a negligência emocional que ela causa no outro. Mas é muito comum que a gente veja reclamações de mulheres héteros falando que os homens não terminam um relacionamento. Eles viram um fantasma dentro do relacionamento, esperando que ela termine, né? E isso tem muito a ver com o posicionamento masculino ali naquela situação. Ou seja, provavelmente uma pessoa que ela não tem autoestima suficiente para terminar e aguentar as críticas de um término, né, perante a sociedade. E também o medo de terminar e acabar se arrependendo. Então, se você terminar com ele, vai ser mais fácil porque ele não vai ter responsabilidade de um término nas costas, tá? Um pouco de covardia, né? E isso eu não tô falando que são todos os homens que fazem, que a gente ouve muita reclamação de mulheres hétero, principalmente, falando sobre isso. E eu não tô dizendo que outras pessoas em outras situações não façam, entendeu? Mas é exatamente isso. Isso é negligência emocional. Você tá ali com a pessoa, mas você não tá. Bom, sinais aqui que isso está acontecendo com você ou já aconteceu, né? O outro nunca pergunta como você se sente, não oferece apoio emocional, muda de assunto quando você tenta falar sobre algo importante. Então, a pessoa lá tá ali só batendo ponto, né? Ela bate o ponto dela e acabou. Tô nem aí, vou fazer outra coisa. Bom, segundo aspecto que confirma aqui pra vocês essa negligência emocional em relação a outros relacionamentos que você teve, pode ser amizade, pode ser relacionamento romântico, vai encaixando na sua realidade. E às vezes também você está fazendo isso com outra pessoa e não percebe que você está fazendo isso, tá? Porque nós não somos perfeitos. Bom, falta de validação e acolhimento. Quem sofre com negligência emocional costuma guardar tudo para si. Porque sabe que, se tentar se abrir, vai receber indiferença, críticas ou desinteresse. Isso aqui é para quem está sofrendo a negligência emocional.
É quando você sabe que você não adianta você contar suas conquistas, seus desejos, seus sonhos para outra pessoa, porque ela não tá nem aí. Então, ela vai fazer de tudo para você se sentir mal, para você nunca mais se abrir para ela. Então, ela vai colocar um monte de crítica, defeito, para você nunca mais ter essa ideia de se abrir com ela, para ela não ter que lidar com você. Ou ela vai simplesmente ignorar, tipo, tô nem aí. Então, um sinal aqui que, além de tudo isso, é sentir que você não pode contar com o outro, sentir-se bobo ou exagerado por ter emoções e ter a sensação de que suas dores são ignoradas. Então, sabe quando você fala com alguém assim, que você ama a pessoa? Nossa, um exemplo bem... Mas assim, que você fala que você ama a pessoa e a pessoa fala, tá bom? Ou ela fala, também, né? Às vezes a gente fala também no automático, né? Mas assim, eu tô falando de pessoas que já estão num nível de frieza muito grande uma com a outra, né? Outro sinal aqui, gente, comunicação superficial ou monossilábica, que foi exatamente o que eu disse agora. Que eu falei, tá bom, ou entendi. Nossa, você chega contando o maior babado pra pessoa, nossa, aconteceu isso no trabalho, a pessoa, que legal. Sério? E vai embora. Isso é negligência emocional, tô nem aí com você, né? O diálogo gira sempre em torno de tarefas, coisas práticas ou piadas vazias, que é aquela pessoa que ela faz umas piadinhas pra sair, né? Ela conta uma piadinha e vai embora. Nossa, eu falo assim, nossa, porque eu passei por isso e isso. Ai, tinha que ser você, né? Tchau. Tchau. Não há profundidade nem conexão real. Sinais aqui, né? Conversas que evitam temas profundos, o outro desconversa quando você fala sobre sentimentos, sensação constante de parece que falo com uma parede. Então você tá ali conversando e aí a pessoa sem reação nenhuma, né? Ou a reação é muito evasiva, de sempre sair pela tangente, sempre dando um jeito de... gente, isso acontece muito hoje em dia, né? Vamos ser francos aqui, acontece tanto nos relacionamentos presencialmente quanto em mensagens. Se você tá conhecendo alguém novo, então você sabe do que eu tô falando. É aquela galera que assim, tá nem aí, né? A mensagem é sempre uma coisa vazia, se responde de qualquer jeito, faz até os outros se sentirem desconfortáveis, né? Isso, infelizmente, virou um padrão comportamental no ser humano, que é uma coisa ridícula, né? É ridículo isso, mas acontece. Quarto sinal aqui, carinho ausente ou mecânico. Beijos rápidos, abraços frios ou até mesmo nenhuma manifestação de carinho. A negligência emocional também mora na falta de afeto físico espontâneo e na ausência de gestos simples de cuidado. Ou seja, a pessoa que não faz nada para você, ela não se movimenta. Se você não pedir para ela fazer por você, ela não vai fazer. Se você não pegar na mão da pessoa, ela não vai pegar. Se você não pedir um beijo, ela não vai te dar. Então, tudo isso mostra um afastamento, uma frieza muito grande, e somando todos esses sinais, temos a negligência emocional, né? Então, alguns sinais: falta de toque, nenhum elogio, o outro só demonstra carinho em público ou quando quer algo de você ou quando você pede. O quinto sinal aqui de negligência emocional é o desgaste invisível e a solidão a dois, que é quando você está com alguém, mas é como se você não tivesse ninguém. Estar em um relacionamento negligente faz com que a pessoa se sinta mais só do que se estivesse solteira. Você se sente mais desacompanhado do que se você estivesse sozinho. A falta de troca gera dúvidas sobre o próprio valor, esgota emocionalmente e pode levar à perda da autoestima. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, você provavelmente faz várias coisas por aquela pessoa, você fica o tempo todo tentando entender o que você está fazendo de errado, e muitas vezes você fica o tempo todo tentando chamar a atenção daquela pessoa, trazer uma reatividade, né, uma atividade para ela fazer alguma coisa, e ela está sempre ali, um peso morto.
sinais aqui de que isso está acontecendo, sensação de estar sempre pedindo amor, cansaço emocional constante e tristeza mesmo estando acompanhado. É quando você sente a necessidade de arranjar, você sonha com coisas românticas com outras pessoas até, porque você não tem isso no seu relacionamento. Gente, isso pode estar acontecendo com você com frequência. Por quê? Porque você está manifestando a negligência emocional e a gente começa a manifestar a negligência emocional constantemente. Então, assim, às vezes você encontra alguém que é negligente, não é culpa sua. Mas quando a gente começa a manifestar com frequência, tem alguma coisa na nossa energia que está atraindo esse aprendizado. Tá? Porque quando a gente aprende, a gente corta de cara, a gente não deixa acontecer várias vezes. Né? E isso tem a ver com a sua criança interior, provavelmente. Então, se você atrai pessoas que são negligentes com você emocionalmente, com frequência, tem aí um trauma de criança interior a ser equilibrado. Provavelmente tem a ver com os seus cuidadores, seus papais, quando você era criança. Agora a gente vai ver o grande colapso que uma pessoa que está sofrendo negligência emocional acaba atraindo para a sua própria vida espiritual. Então, não, querido, você não está apenas desequilibrando a sua vida emocional, estando ao lado de pessoas que te tratam com negligência emocional. Você também está desequilibrando o seu equilíbrio energético. Inclusive, a gente fez um encontro lá no Clubinho de Cura. Tudo que a gente falou aqui de criança interior, curas e também esse que eu vou falar agora, tá tudo no primeiro link da descrição no Clubinho de Cura e Crescimento Espiritual, tá? A gente fez um encontro recentemente, onde nós falamos do nosso triângulo, né? Que nós somos um triângulo, eu expliquei lá pra vocês, que quando um lado fica desequilibrado, desequilibra todos os outros. Então, se você tá com a mente desequilibrada porque você tá lidando com alguém que te oferece migalhas, o seu espiritual também vai ficar desequilibrado e o seu físico também vai ficar desequilibrado. Então, é bem interessante. Agora vamos aqui, colapso no chakra cardíaco. Obviamente, o chakra cardíaco está ligado à emoção e, obviamente, ao amor. E a negligência emocional, ela fecha o seu coração. A pessoa que está sofrendo a negligência emocional, ela vai se retraindo, porque toda vez que ela tenta expressar o que ela espera, uma expressão do outro, ela não recebe ou ela recebe algum tipo de humilhação e de crítica porque o outro está tentando te reprimir para você não encher mais a paciência dele ou dela, tá? Então, essa pessoa que está sentindo tudo isso, ela vai se sentindo não vista, não amada, não acolhida. E isso vai desalinhar as suas energias. Então, você vai começar a ter dificuldade de dar e receber amor. Então, imagina, se você já tem esse trauma desde criança, meu bem, vai acarretando tanta coisa. Enquanto não equilibrar, vai atraindo mais gente assim. Por quê? Porque daí você tem dificuldade de receber amor, aí você vai se envolver com outro negligente. Por quê? Porque você não sabe a hora de dar, de receber, e a pessoa é o seu karma, né? Ela vem que é pra você não receber mais amor mesmo. E você aceita, por quê? Porque você não sabe receber, e aí vira o ciclo, gente. É o ciclo sem fim que nos guiará, já diria o Simba. Outro sinal aqui, sentimento constante de não merecimento. Eu acabei de falar. Acho maravilhoso, eu não tinha lido. Acabei de falar isso. Você vai se envolver com gente que não te dá amor, porque você está reafirmando um ciclo kármico. Por isso que a gente fala, enquanto a gente não percebe que isso é um aprendizado, a gente não aprende. Enquanto a gente não aprende, a gente permanece em ciclos kármicos e vai atraindo cada vez mais esse karma que não foi aprendido, né? Então, já não recebeu amor na infância, não vai receber amor do parceiro romântico, você não entende que você merece amor, aí você também não sabe a hora de receber e a hora de doar amor, você fica confuso, vai atraindo mais gente que não merece amor, não sabe cortar, não sabe filtrar, porque não entendeu isso, né? E aí, gente, é só ladeira abaixo. Vem energia emocional represada e bloqueada. Você também começa a virar uma pessoa negligente. Porque estão sendo negligentes com você, você entra nessa energia, começa a virar uma pessoa que também não sabe doar amor e vai virando essa bagunça. Que, inclusive, gente, é o que a gente vê hoje em dia, né? Pessoas que não tiveram um amor de pai, um amor de mãe, em famílias muito negligentes emocionalmente, não sabem amar.
não sabem amar, não é porque não tem amor, é porque não sabem nutrir esse sentimento, não sabe passar pro outro, e aí também fica ali sem entender que o que você realmente quer é amor. Aí você fica esperando do outro uma coisa que nem você entendeu, o outro também não sabe te doar e vira essa bagunça, né? Agora, mais uma coisa que tem a ver com a espiritualidade. A aura fica enfraquecida e tem uma perda de vitalidade. Olha que problemático você se enfiar numa relação de negligência emocional. Você acha que, depois eu faço uma terapia. Vai precisar de muito mais que uma terapia. Quando o amor não circula, a energia vital diminui. A pessoa começa a emitir uma aura mais fraca, sem brilho, e também ela vai mostrando, né, ela vai emitindo frustração, mágoa e repressão emocional. Por quê? Porque não está fluindo o sentimento que devia sair, não sai, fica ali preso e aí acaba virando outro sentimento, né? Porque ele está ali preso, o amor acaba virando outra coisa, né? Isso pode atrair relações. Gente, eu não li isso aqui, agora eu tô lendo agora, né? Isso pode atrair relações igualmente frias ou carentes, que foi o que eu acabei de dizer, não preciso nem explicar, né? Igualmente frias ou carentes. A pessoa tende a se sentir exausta, mesmo sem motivo claro. Isso é muito interessante. Conversa com uma pessoa que está dentro de um relacionamento, ou com um ficante, tá ali conhecendo pessoas que são essas pessoas, gente do céu, pessoas sugadoras de energia, que são negligentes emocional. Por quê? Porque elas têm os traumas delas, mas não é problema seu, né? A gente cura o nosso e aí o outro que cura o dele. Perceba como você se sente depois de conversar com uma pessoa dessa. Ou como você se sente dentro desse relacionamento. É um cansaço, galera. É um cansaço. Você cansa. Você está doando constantemente. A pessoa tá que nem uma porta emperrada. Falando, ai, nossa, tá bom. Ah, é uma monossílaba ali. Você fala assim, como foi seu dia? Legal. Poxa, me ajuda, né, gente? Que mais? Pode surgir a sensação de estar desconectada do próprio eu. Então, olha só, o outro está todo lascado, ele vem te lascando, você vai se envolvendo naquela energia, todo mundo vai ficando o quê? Acabado, né? Acabado, desgastado. Isso começa a afetar o quê? A sua energia, começa a afetar o seu emocional e, obviamente, vai afetar seu financeiro, seu profissional, suas metas, seu físico. Aí você começa a ficar cansado no trabalho, aí você começa a não conseguir, a perder a autoestima, não consegue fazer metas, começa a parar de conversar com os outros, vai entrando num ciclo sem fim, né? Vai só ladeira abaixo ali, descendo o morro, né, galera? Outro sinal aqui, gente, espiritual. Rompimento de laços energéticos saudáveis. A negligência repetida rompe os fios sutis da conexão amorosa. A energia que antes fluía entre os dois vai sendo interrompida, criando lacunas, rachaduras ou nós energéticos, que é o famoso karma. Então você está com a pessoa e vocês têm uma conexão legal, ou você está conhecendo alguém que era para você ter uma conexão legal. E aí o que acontece? Ou você ou a pessoa começa com joguinho, começa com negligência emocional, aquilo que era para ser uma coisa legal, gostosa e sempre foi tranquilo, vai virando um relacionamento extremamente kármico. Por isso que às vezes a gente conhece pessoas que têm conexões legais com a gente, que originalmente era para ser uma conexão até um presente do divino, dependendo da forma como a gente reage à pessoa, ou a pessoa usando o livre-arbítrio dela faz com a gente, aquilo vira totalmente kármico, vira um inferno o relacionamento. Entendeu, gente? Negligência emocional, um dos motivos. Vira um nó energético. O que é um nó energético? Kármico, né? Karma. Vira um aprendizado negativo, doloroso. Por isso também que é interessante você trabalhar a sua energia, fazer as suas curas, porque você acaba fazendo muita coisa inconscientemente, machucando o outro, provocando reações no outro e também em você mesmo, que gera uma questão, um desgaste que não é necessário, que não tinha necessidade, entendeu?
Mesmo antes de conhecer alguém legal, a gente tem que estar pronto pro amor agora. Não interessa se tem alguém legal ou não, se você gosta de alguém ou não. O negócio é estar pronto primeiro pra se amar e aí vai aparecer gente legal porque você vai estar numa energia positiva. E quem tiver que voltar, vai voltar. Se não tiver que voltar, tudo bem, aparece outra pessoa. Pode surgir também a sensação de que algo está morto no vínculo. Obviamente que a pessoa ali, ela tá agindo como se ela fosse um defunto, né, gente? Então, um defunto ali, ele tá morto. Um defunto, uma pessoa que não faz nada, ela virou uma planta, mas a planta pelo menos cresce, né? Agora, outro sinal aqui, gente, é o aumento da autossabotagem e da autonegação. O chakra do plexo solar, ele está ligado à autoestima e ao amor próprio. E ele vai sofrer com essa negligência emocional que você está passando. Porque a gente já viu, né? Conforme você passa a negligência emocional, você duvida do seu próprio valor, que é o que reflete na sua autoestima, que reflete também na sua ação no mundo, né? No seu poder de ação. Olha essa pessoa te levando para o fundo do poço. Por isso que é interessante você ver com quem você se envolve. Qual é o reflexo desses relacionamentos na sua vida? A pessoa negligenciada começa a duvidar do seu valor e se cala e se anula. Isso vai refletir, minha filha ou meu filho, em muitas áreas da sua vida. Então não é brincadeira. Infelizmente, nós somos o triângulo, que eu falei lá com vocês naquele encontro que a gente fez. Nós somos o triângulo. Uma área desestabilizou, a outra também vai. Como é que você se dá bem no seu campo profissional se a sua autoestima está zerada, porque você fica se relacionando com pessoas que reafirmam um padrão de negligência emocional que provavelmente você traz da infância? Ou às vezes não trouxe da infância, mas desenvolveu. E aí precisa ser curado, senão você não sai desse ciclo. E em questão energética, isso vai enfraquecer o seu campo de proteção energético, vai facilitar ataques psíquicos e também a influência externa negativa, como também vai criar um padrão de submissão energética nos relacionamentos, que seria o que? Seria você aceitar qualquer coisa dentro de uma relação. Bom, gente, então é isso, muitas informações, né, aqui no nosso encontro. A gente acaba por aqui, a gente vai se ver em outros temas, trazendo mais informações. Se você quiser aí trabalhar com aromaterapia para equilibrar, né, essa questão e também para trabalhar a cura da criança interior, auto-hipnose, tudo isso, várias outras curas que a gente está fazendo e os nossos encontros especiais lá no Clubinho de Cura, é o primeiro link da descrição, você pode se tornar membro, mas antes você pode ver conteúdos de graça para ver como funciona, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.